Alô, alô, enfermagem. Alô, alô, Kit Souza Guiar. Estamos aqui hoje para o nosso último podcast da nossa série de podcasts sobre a Semana da Enfermagem. Sou Mariere, enfermeira, coordenadora das especialidades clínicas. Estou aqui hoje com a Natália, enfermeira, coordenadora do CTI pediátrico. Olá, pessoal, eu sou a Natália. Esse é o nosso último podcast. Nós esperamos encerrar com chave de ouro e nós vamos falar sobre um tema extremamente relevante, delicado e importante, que é a resiliência moral dos profissionais de enfermagem na pediatria. Isso mesmo, Nath. Esse é um tema importantíssimo da gente tratar, porque é um tema que traz à tona questões atreladas à ética, à moral e principalmente ao emocional e ao psicológico do profissional de enfermagem que está inserido nos setores pediátricos. E para enriquecer o nosso debate, convidamos duas profissionais que vivenciam isso diariamente. Cíntia de Souza, enfermeira do CTI pediátrico, e Ana Paula da Rocha, técnica de enfermagem da pediatria e também enfermeira. Sejam bem-vindas. Obrigada. E para iniciarmos, eu gostaria que vocês contassem para a gente, para quem está nos assistindo, como foi chegar na pediatria e o que essa área representa na trajetória profissional de vocês. Meu nome é Cíntia, atualmente eu trabalho no setor CTI pediátrica do Souza Guiar. Eu já tenho 20 anos da área da enfermagem, 15 anos como técnica e 5 anos como enfermeira, né? Como eu vim atuar na pediatria, né? Eu trabalhava como técnica de enfermagem, meu primeiro emprego foi no hospital em Nova Iguaçu, e de lá eu fui para outro hospital, maternidade. E como eu parei na pediatria, nessa maternidade que eu trabalhava, essa enfermeira falou para mim, Cíntia, vai abrir um hospital de pediatria no Valqueiro, lá perto onde você mora. Aí, eu posso levar seu currículo? Aí eu falei, não, não leva não. Trabalho com criança não, tenho medo, tenho pena. Ela, vou levar. E levou. Aí 2, 3 dias me chamaram, fiz a prova, depois fiz a entrevista e estou lá até hoje. Aí, atualmente, ainda continuo lá, né, para o Hospital Infantil lá no Valqueire, e aqui no Hospital Municipal Souza Guiar. E também atuo na maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda. Ana Paula. Meu nome é Ana Paula, sou aqui técnica de enfermagem pelo município, tenho 36 anos de formada, comecei como auxiliar de enfermagem aos 19 anos, depois fui técnica de enfermagem, 5 anos depois fiz o técnico, já estou formada, graduada há 20 anos, fiz especialização em obstetrícia, em pediatria e gosto muito do que eu faço, principalmente trabalhar na pediatria. Então, eu queria também aproveitar o ensejo e saber de vocês se teve alguma situação específica ou algum paciente específico que marcou muito vocês durante essa trajetória profissional. O que me marcou profundamente foi no CTI pediátrico, que uma criança de 8 anos recebeu o diagnóstico de morte encefálica. E eu pensava, com uma criança, o que que ela tinha a ver, o que que ela tinha tanta vida pela frente, o futuro pela frente, e ter recebido esse diagnóstico. Como é que estariam os pais dela? E nessa época eu tinha uma filha pequena também. Então, assim, aquilo ali para mim marcou muito, tocou muito meu coração. Porque é uma menina linda que eu não entendia por que acontecia aquilo com uma criança que não, é um anjinho, né? Não tinha nada que pagar, não tinha vivido a vida para estar passando por aquilo. Que a mãe dela já tinha até falado e tinha peregrinado em vários hospitais, né? E ela tinha recebido o diagnóstico aqui, que foi realmente diagnosticada uma semibite facial, mas já tinha cometido essa bactéria no cérebro dela. Então já era tarde demais. Infelizmente, ela foi a óbito por morte encefálica. Alguns anos atrás, teve um acidente aqui na cidade, na Providência, e aí queimou um prédio. E nesse prédio, a mãe tinha deixado as crianças sozinha, no qual, na hora do incêndio, foi os vizinhos que trouxeram as crianças e logo em seguida veio os pais. Eram 5 crianças, uma já chegou morta, a segunda criança no CTI, no CTQ, né? Era o nosso CTQI, setor de queimada infantil, e a segunda criança também, logo depois, em seguida, a gente não conseguiu reverter, também faleceu.
E as outras 3 crianças, graças a Deus, a gente conseguiu reverter, apesar de muito sofrimento, a equipe toda ficou sensibilizada, nós conseguimos reverter o quadro. Então até hoje isso me marcou, já tem mais de 20 anos. São 2 situações bastante desafiadoras e que exigem muito também do nosso emocional, né? Nem sempre a gente tem histórias de sucesso e a gente precisa aprender a lidar, né, com essa perda. E isso a gente traz também sobre o conceito de resiliência moral. Então, meninas, depois desse relato de vocês, eu gostaria de saber o que significa para vocês resiliência moral. O que significa para mim é a capacidade da pessoa enfrentar e separar, né? Se preparar para os desafios, não tanto na vida e no âmbito profissional também. Porque a gente enfrenta vários desafios, obstáculos no nosso dia a dia, várias situações durante o plantão. Isso daí, para mim, integra o que é a resiliência moral na pediatria. Resiliência é você conseguir, o âmbito de você conseguir blindar, né, a sua capacidade emocional, a sua capacidade técnica em lidar com determinadas situações. Isso para mim é resiliência. Concordo com vocês, meninas. É um tema muito difícil também da gente conversar, de colocar na mesa, né? Não é um assunto que a gente fala no meio do plantão, mas que deveríamos, né? Entendemos que resiliência é a capacidade da gente se transformar, de conseguir enfrentar as situações que, por vezes, né, situações de conflitos com familiares, de sofrimento infantil, de perdas, né? São situações que nos colocam à prova todo dia de como nós vamos lidar, né? E como a gente consegue seguir com a nossa integridade, com a nossa saúde mental. Diante disso, eu gostaria de perguntar para vocês quais são as situações que mais colocam vocês em teste quanto à integridade moral. Então, como eu já havia falado anteriormente, conflitos para a equipe multiprofissional, conflitos até para a equipe que a gente lidera, do nosso dia a dia, no nosso plantão, e conflito com os pais, porque tem que ter as limitações, né? Os pais têm que respeitar, temos que ter humanização, mas tem que sempre ter uma limitação. E no dia a dia do plantonista, todos os plantões são desafiadores. Cada dia, cada plantão é um desafio. A integridade para mim nesse momento é quando você vai consolar uma criança, um exemplo. Você vai consolar uma criança e aí você já está na 3ª tentativa e aquela criança chorando. E a mãe te olhando com aquela cara de raivas, né? E você tem que superar aquilo tudo. Muita dor no coração de você estar ali tentando o acesso à criança, e muitas das vezes você não consegue, mas sabe a necessidade que a criança tem de fazer um acesso para poder tomar aquela medicação. Então, acho que acima de tudo a gente tem que ter a integridade de saber lidar com essa situação. É uma situação bem delicada, né? E nem sempre as nossas condutas, o que a gente vai fazer com o paciente, os acompanhantes, os responsáveis, acabam entendendo ou compreendendo o porquê daquilo dali. Muitos são leigos, e aí a gente tem que ter a resiliência também, né? De conseguir trabalhar aquilo, se colocar no lugar do outro, ter a empatia e explicar, né? Por mais que em alguns momentos a gente tenha que fazer isso mais vezes ou até explicar de outras formas para que o outro consiga entender, isso também acaba entrando no nosso dia a dia ali, no meio de fazer isso como uma resiliência, porque a forma como eu vou abordar o acompanhante ou o paciente é tanto para minha resiliência quanto para eu fazer com que ele compreenda aquele tratamento e que nos apoie também. Nem sempre a gente consegue, né? Aí a gente tem que recorrer ao coleguinha para ajudar a gente nesse processo. Verdade. E aí, trazendo um dilema, né, justamente com o familiar, falando sobre o CTI pediátrico, a gente tem algumas situações que, por exemplo, quando os pais eles se negam a fazer um tratamento que a gente entende
que vai ser benéfico e que vai melhorar a chance de sobrevida daquela criança. Ou, ao mesmo tempo, quando a gente já discutiu, principalmente a equipe médica, né? Mas a gente, enquanto equipe multi, a gente já discutiu com os familiares sobre que não temos mais opções terapêuticas, porque infelizmente isso em alguns momentos acontece, e os pais insistem em prolongar o sofrimento. Como que a gente se vê nesse dilema? Eu sei que é muito difícil, porque lidar com acompanhante tem que ter muito equilíbrio, muito mesmo. Mas a gente sempre tenta orientar da melhor forma possível, com clareza, acima de tudo, respeito diante da ética, e tentando proporcionar conforto aos pais e acolhendo. Né? E temos o serviço de acolhimento do hospital, assistente social, que às vezes não é só o trabalho da enfermeira, é a equipe multiprofissional, como entrando como um todo. Entendeu? A gente faz da nossa forma que a gente possa acolher, mas tem os profissionais capacitados para isso. Exatamente. Exatamente. É, as minhas palavras, a mesma coisa. Eu acho que, nesse momento, como sempre a gente trabalha em equipe. E nesse momento, principalmente, a gente tem que entrar com a equipe multidisciplinar, com psicólogo, com assistente social, que a gente sabe que muitas das vezes, o problema às vezes não é nem por conta do contexto ali, mas o problema é social. A pessoa já traz um problema social, da sua vida, do dia a dia, e aí, quando vivencia aquilo dali, muitas das vezes não quer entender o que está acontecendo, mesmo toda a equipe conversando, e às vezes é difícil, lidar com esse tipo de situação é difícil, principalmente quando se fala em perda, né? Ninguém quer perder. Pois é, meninas. E diante desses relatos assim tão carregados de emoção que vocês trouxeram pra gente hoje para nossa conversa, eu queria saber de vocês. Qual foi o momento mais carregado de emoção nessa trajetória de vocês dentro da pediatria, já que vocês têm um chão grande, né? Vocês têm bastante tempo de pediatria. Qual foi o momento assim que marcou vocês, o emocional de vocês, de forma muito intensa dentro do setor pediátrico? Dentro do CTI pediátrico são várias emoções, né? Todo plantão. Mas o mais emocionalmente mesmo que eu falei foi da morte encefálica, né? É muito triste essa situação. E quando que eu penso assim, você sai do plantão, vai para sua casa, você vê a criança pé, e quando você volta, a criança está entubada, está gravíssima. Aí aquilo também choca muito, sabe? Você vê a criança sorrindo, brincando, e no outro plantão chega a criança está em outra situação, né? Ou quando você volta, a criança foi a óbito hoje, que você vê que ela estava ótima, mas isso é de acordo com o prognóstico dela, né? Nem tudo que pode ser como a gente quer, né? Enfim, são várias situações do nosso dia a dia, vários desafios. E assim, ali é uma chuva de emoções mesmo. Na pediatria não dá muito, né? Na pediatria a gente tem, né? A gente não lida com tanto, graças a Deus, com tanta morte. Nesses 23 anos que eu tenho de pediatria aqui, eu só vi 2 óbitos na pediatria e, graças a Deus, não é o nosso comum, né? Na pediatria aqui do Souza Aguiar. Mas a gente tem o dia a dia, desafios, a gente tem desafios com os pais, com os acompanhantes, desafio com as crianças. Uma criança que entra, né, hoje a gente está num período aí de bronquiolite, então a criança entra bem e daqui a pouco acaba indo com tubo, acaba indo para o setor da minha amiga aqui, para o CTI, e muitas das vezes vem do CTI, a criança você acha que ainda está mal, e a criança se não despertar, está brincando, está querendo correr, aquela coisa. Então a gente tem isso. A pediatria tem essa dinâmica, né? A criança rapidamente se recupera, a criança rapidamente está ali querendo brincar o tempo todo. A criança de fato consegue despertar na gente muitas emoções, né? Acredito que a gente consegue criar um vínculo muito mais rápido, e eu acho que por isso pode ser que seja mais difícil, né, lidar com certas situações. A gente vê muitas vezes, por exemplo, a mídia, quando sai alguma notícia de que houve um acidente, morreram tantas pessoas, não sei quantas crianças. Isso choca a população. Isso é muito ruim, né? Tem um peso muito maior. E não é diferente
na área da saúde, né? Na pediatria, seja no CTI pediátrico. A gente carrega esse peso de... É mais difícil lidar com isso, né? Porque a gente vê na criança aquela expectativa de uma longa vida, né? Com qualidade, com saúde. A gente gosta de ver... Muitas vezes a criança está doente, mas está serelepe, ali suando, né? E a criança tem disso. Tem uma facilidade também de se moldar, né? De superar os desafios da vida com muita rapidez do que o adulto, né? E aí, aproveitando, a gente já falou muito sobre o que é carregar o peso emocional na pediatria. Agora a gente vai falar sobre como carregar esse peso sem quebrar, sem que a gente pare, né? Porque a gente precisa continuar trabalhando. E isso muitas vezes é exigido da gente. A gente tem que ser forte. E de fato a gente tem que ser forte. E a gente tem o apoio ali da criança, da família, né? Resiliência moral não é a gente deixar de sentir. Pelo contrário, a gente tem que sentir. A gente é humano. Se não sentir, aí sim tem alguma coisa errada, né? Mas é como a gente vai agir, como a gente vai passar por essa situação, preservando a nossa integridade e a nossa saúde mental, né? E eu queria saber um pouco de vocês, o que vocês fazem para cultivar essa resiliência? Como que vocês conseguem lidar com essas situações? Então, eu quando saio de casa, eu sou a mãe de família, né? Eu tenho filhos pequenos ainda. Eu saio, boto o meu jaleco e eu sou a enfermeira Ana Paula, a técnica de enfermagem Ana Paula. E aí, quando eu chego aqui, eu tento esquecer meus problemas em casa, a luz que não foi paga, o gás que acabou, e a gente tenta vivenciar aqui o trabalho, né? Vamos dizer assim. Eu, quando chego no hospital Souza Guiar, que eu sou a técnica de enfermagem Ana Paula. E quando eu saio daqui, eu tiro meu jaleco, lavo minhas mãos, penduro o meu pijama e eu sou novamente a Ana Paula. Eu não levo para casa os problemas. Eu tiro um período na minha vida que eu trabalhei muito, mais de um emprego. E aí eu sabia que eu trabalhava com a morte, que era no setor de queimados, a gente via muita coisa. Eu trabalhei no hospital com a minha amiga aqui, na maternidade, então a gente via um nascimento lá. E aí eu trabalhei também em outros setores que a gente via um meio termo. Então, acho que quando a gente vai para casa, aquilo dali tem que encerrar. Para mim, é isso. No cenário que a gente atua, no hospital de grande porte, no hospital com emergência, né? A gente tem a emergência agudo, que responde por grande parte dos atendimentos no Rio de Janeiro, mas a gente também tem uma emergência pediátrica que é muito robusta. A gente tem um fluxo de atendimento considerável. E aí, assim, a gente lida com diversas situações, diversos cenários dentro da pediatria, exemplo do CTI pediátrico. Então, a gente trazer isso também um pouco ao debate. O que a gente está lidando, assim, com todas as características, rotatividades, patologias e tudo isso, né? Porque assim, às vezes, quem tá assistindo a gente tem esse mesmo problema. Eu tenho uma situação de um técnico que falou para mim há pouco tempo: não estou conseguindo lidar com o óbito de um paciente. O que o profissional faz? Ou ele vai ter apoio familiar, ele vai fazer uma terapia, ele vai sair mais, ele está com uma sobrecarga de trabalho e está em mil empregos. Preciso entender hoje qual é a minha realidade, o que eu preciso fazer para a minha saúde mental. O que eu cuido de mim? Eu cuido de mim? E aí esse profissional já está dando indícios que ali não é especificamente uma área que ele talvez vá render o quanto ele poderia render. Pode ser até adulto, né? Um momento. Ou alguma fase da vida. Eles podem estar passando por algum momento ruim, uma fase ruim. E aí, como que eu traduzo isso para minha realidade? Como que eu saio dessa realidade? Exato. Né? Como que isso é resiliência moral? Eu entender qual é o meu limite e o que eu posso fazer para melhorar.
até nós, enquanto coordenação de gestão, entender também esse momento do profissional para a gente conseguir, Sim. dentro das possibilidades que a gente sabe que também a gente tem diversos desafios, muitos gargalos. E assim, o que a gente consegue fazer ou manejar em relação a esses profissionais que estão dando esses indícios pra gente, né? Sim. Tem a questão da integridade, mas também tem a questão da resiliência. Então, ele está gritando pra gente que nesse momento ele não está tendo a resiliência, mas não porque necessariamente ele não queira, mas ele está num momento sensível da vida dele que ele não pode guiar ali especificamente no peito pediátrico, na pediatria. Primeiro aqui, ajuda. É isso. E buscar estratégias, né, para que saia dessa situação. Senão a gente não aguenta, né? É muito complicado aqui. A gente não consegue também se enxergar e pedir ajuda. E já pegando um gancho nessa de nossas falas, já queria já partir para a próxima pergunta, que é justamente uma pergunta sobre a gente quebrar. O que vocês já passaram e já vivenciaram que vocês falaram, eu quero sair da pediatria. Esse é um momento que eu não estou mais conseguindo lidar. E o que especificamente trouxe vocês de volta? Então, como eu falo, cada plantão é desafiador, é tumultuado, é assim, estressante, é desgastante. Mas no final de tudo, o que às vezes fica muito saturado quando tem uma parada, então você dá de tudo em si, aí a criança não tem bom êxito, né? Não tem uma boa finalização. Foi a hora. Então aquilo assim, eu não me culpo, porque eu sei que eu dei o meu melhor, estava ali, fiz de tudo possível e impossível para ter um resultado positivo, mas tudo também não depende da equipe, né? Tudo depende do prognóstico da criança. Mas aí depois na vontade de não voltar, porque assim, aquilo acaba com a gente, né? Mexe, toca no nosso coração. Mas aí depois eu penso, eu adoro trabalhar com criança, eles estão lá me esperando, eu vou voltar sim, porque eles dependem de mim, entendeu? Eu sei que eu vou para minha casa e deito no meu travesseiro com a minha consciência tranquila de que dei meu melhor, entendeu? Isso eu posso ter certeza de falar assim, Cíntia, a enfermeira Cíntia, eu fiz o possível e impossível e estou aqui de volta para fazer de novo. Excelente. É isso mesmo. A gente tem que ter alguma um pensamento positivo mesmo para a gente se resgatar, né? E até porque o dia que realmente eu não estiver bem, a gente sempre conversa, a gente sempre tem a nossa coordenação dá essa abertura pra gente. Muito. Ela sabe disso que eu perturbo ela. Quando eu não estou bem, mas assim, é difícil. Todo trabalho, não é só a profissão da saúde. Tem os seus prós e seus contras, né? Vantagem, desvantagem. Nem tudo é perfeito. Mas assim, eu não me vejo fora da enfermagem. Eu nunca tive realmente nem outra profissão. Só mesmo ser enfermagem, só é na área da saúde. E eu acho que é legal a gente trazer também esse nosso evidenciar esse lado humano, né, da assistência ali, da enfermagem que tá ali 24 horas por dia, do lado do paciente, e como que a gente lida com esses momentos emocionais, né, bem carregados que a gente vivencia diariamente. Eu tenho uma pergunta, mas a Ana Paula até respondeu um pouco antes, mas eu gostaria de detalhar isso daqui um pouco melhor com vocês. Como separar o emocional do profissional? É possível isso? Não, né? É difícil. Não é possível. Pelo menos para mim, Ana Paula, não é possível. Você, com toda a técnica, você vai fazer, mas você está por trás, é um ser humano. Então, você tem a emoção, você tem o coração. E aí você vai atuar, mesmo chorando, muitas das vezes, naquela emergência pediátrica, eu estive de plantão, a mãe vem com a criança no colo, gritando, e as suas lágrimas estão caindo, você pega a criança e vai reanimar. Então, assim, a gente é ser humano, a gente vai agir da forma correta, mas o sentimento tá ali. Independente de ser mãe, independente de ser vó, você, como profissional, e você é aquela situação, né? Você ama o que você faz, então você se dá, você se doa. Muito bem. Sim,
Então, a gente tem que saber dividir, né? O coração e a razão, mas não tem como não se envolver. Tem casos que é muito difícil, a gente se apega, abraça mesmo. É assim, como tudo tem suas limitações, né? Por exemplo, assim, acompanhantes, né? A gente tem que ter as limitações, o respeito, mediante a ética, porque às vezes eles acabam confundindo as coisas. Não digo no atendimento da criança, mas às vezes os planos acompanhantes às vezes dificulta, né? Que às vezes confunde as coisas. Você dá lá um acalanto pro filho e enfermeira, faz isso assim para mim, não é assim. A gente tem que saber algumas vezes separar assim, porque às vezes acaba abusando, né? A gente trabalha nessa área, sabe? Que assim, mas sem assim, de total contato com criança, a gente sempre vai ter empatia. Criança é um anjinho, assim, não tem maldade nenhuma. A gente está ali, não vai ser cru, ser uma pessoa fria. A gente está ali lidando com o ser humano, né? E humanização acima de tudo. A gente já teve situações, por exemplo, morte cerebral, né? A equipe toda fica chocada, porque a gente não espera isso. E aí, como que a gente trabalha o nosso emocional para continuar seguindo o plantão? Como é que vocês enxergam isso? Porque tem outras crianças ali, né? Até mesmo quando a gente vivencia uma parada, a gente tem lá a questão do setor de alguém, né? Muitas pessoas vão estar paradas, mas tem alguém continuar aí olhando as demais crianças. E aí você olha para uma criança no leito, ela está sorrindo, mas ao mesmo tempo você está prestando também assistência, ele não prepara o corpo, e você tem que ser resiliente para sorrir para essa criança de volta, que ela não tem nada a ver com isso. Como é que a gente lida com isso? Muito difícil, mas tem que não ter equilíbrio, né? Eu mesmo, quando aconteceu essa situação da menina, que eu tinha dado esse exemplo, eu fui pro banheiro, chorei, 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 eu respiro e vai. Não tem que ir. Ela se emocionou, a gente é ser humano, né? A gente tá ali, passa por situações que vai passar sempre, tem que estar resistente, mas ao mesmo tempo, às vezes a gente às vezes até a gente precisa de ajuda. É muito difícil. Saber manter o equilíbrio, né? Exatamente isso. É muita emoção. Trabalhar na área da saúde é muita emoção. Trabalhar com criança é a mesma coisa. É o equilíbrio. Porque a criança tá rindo, a criança tá chorando, a criança tá te chamando de tia para brincar, a criança tá ali com raiva de você porque você furou, por aquela coisa toda. Então, é manter o equilíbrio. Não é nada fácil, né? Não é fácil, não é fácil. Mas é possível. É possível. Tipo, que estamos aqui, né, mostrando que é possível. Depois desse debate, né, desse bate-papo super enriquecedor e valioso sobre saúde mental, sobre emoções, né, sobre questões atreladas ao nosso psicológico, eu queria dizer que o nosso podcast está chegando no fim. Então, eu queria agradecer a vocês, tá? Ana Paula e Cíntia, pela participação. E muito obrigada pela disponibilidade de vocês de estarem aqui hoje conosco. A gente ama pediatria, né? Isso é uma realidade. Quem trabalha com pediatria ama pediatria. E, assim, eu queria que vocês deixassem um recado para estudantes, profissionais recém-formados ou até profissionais que já atuam com adultos ou pacientes envelhecidos ou emergência, enfim, que tem uma intenção ou que tem aquela fagulha de trabalhar um dia com criança. O que vocês dizem para esses profissionais? Venham trabalhar, porque a pediatria precisa de profissionais, né? As pessoas têm medo de lidar com criança, têm medo de vir trabalhar com criança, mas vou te dizer, ó, pediatria realmente não é só uma fofura, né? Não é só o tempo todo brincadeira, não é só a criança alegre, brincando, correndo, te chamando de tia. É enriquecedor a criança no final do plantão, mesmo doentinha, com febre, ali naquela situação, te pedir a mão para te dar uma flor, para te dar um desenho, você levar para casa, como eu tenho um Moodle lá em casa, eu tenho hoje, já tenho um arquivo já, de tantos desenhos que eu já recebi nesse tempo todo de pediatria. Então, assim, vem para trabalhar com pediatria. É claro que estudem, porque a pediatria precisa de profissionais capacitados. Você vê
uma criança ali com aquela veinha fininha, parece um fio de cabelo, né, para você funcionar. Então, assim, você tem que saber que aquilo dali é necessário, ajudar, nesse caso, ao familiar. O contexto que a minha amiga falou também, né, da gente estar lidando o tempo todo com os acompanhantes. Então, assim, pediatria não é só lidar com as crianças, é também que o equilíbrio de lidar com os acompanhantes. Mas vem trabalhar com a gente, porque a gente está pensando de profissional em pediatria. Venham. Daí, sim, é apaixonante. Então, eu diria que é desafiador, mas muito gratificante. Porque, assim, trabalhar com criança é muito, muito, gente. Eu não me vejo em outra profissão. É trabalhoso, é desgastante, mas, assim, é maravilhoso. Não me vejo trabalhando. Eu posso até ir para outro setor, mas eu não vou ficar satisfeita. Minha vida é pediatria, eu gosto de trabalhar na pediatria, dou o meu melhor, faço o impossível, mas adoro minhas criancinhas. Eu trabalho com adulto, eu trabalho de criança, mas o meu queridinho é criança, não tem jeito. Tenho outra profissão fora, né? Trabalho para turismo, mas o meu todo ali é criança. Então, escutem as meninas, venham para pediatria, viu? A pediatria está, ó, chamando vocês. Venham. Gente, então foram 4 episódios, 4 temas, muitas verdades ditas em voz alta. Passamos de técnica, ética, política, passamos pela urgência e emergência, passamos pela CIDOT e chegamos aqui na resiliência moral da pediatria. Percorremos todo o coração dessa profissão. Queria agradecer a minha dupla, Natália, que, né, a gente passa por diversos desafios para gerenciar o bloco pediátrico, mas a gente tá indo, né, nessa Natália, e dois filmes juntas. E queria agradecer a todos vocês que assistiram. Novamente, queria agradecer, meninas. Eu quero agradecer também. Muito obrigada pela oportunidade. Né? Já estou 5 anos aqui no CTI Pediátrico, assim. E muito obrigada também à minha coordenadora Natália, que me puxou da clínica médica. Que bom, né? Então, assim, eu acho de trabalhar aqui é como a gente fala, é desafiador todo o plantão, mas estamos aí. Bombril, 1000 utilidades. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui falando sobre a minha pediatria, que eu posso falar assim, porque eu trabalho lá há 23 anos, não saí daqui ainda muitas das vezes, por conta dos colegas. Nós somos uma família, a pediatria, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Temos muito orgulho de vocês, de verdade. Se você é enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem, esse conteúdo foi criado para você, com imenso respeito e admiração pelo que você faz todos os dias. Clica, compartilha com os seus colegas, leva para dentro do seu hospital, do seu plantão, para a sua equipe. A pediatria não é um bicho-papão. Se você quiser vir conhecer, vem. Tchau, até a próxima!